Caríssimos irmãos e irmãs, iniciamos com esse dia de jejum, o santo tempo da Quaresma. Tempo em que nós somos convidados pela Igreja à atitude essencial, àquela que é a mais importante de todas e que decidirá a nossa eternidade: a conversão. Deus nos convida à conversão. Ele nos chama de maneira eficaz neste tempo da Quaresma a que todos nos voltemos para Ele. É exatamente o que diz o profeta Joel na primeira leitura: voltai para o Senhor vosso Deus, Ele é benigno e compassivo, paciente e cheio de misericórdia, inclinado a perdoar o castigo. O Senhor nos chama à conversão nesses dias em que os homens, como nos dias de Noé, dão-se ao pecado, sentindo-se completamente anistiados e pensando passarem por ele impune. Contudo, todos nós sabemos que o Senhor nos convida a um tempo de conversão, para que o nosso coração possa pertencer-lhe de modo completo. Queridos irmãos, neste tempo da Quaresma, escutemos o apelo da graça ao nosso coração. Voltemos ao Senhor com todo o nosso ser. Não sabemos quanto tempo ainda temos, mas é o Senhor mesmo que nos convida pelos seus profetas: voltai para mim de todo o vosso coração, com jejuns, lágrimas e gemidos. Sim, precisamos voltar ao Senhor, porque estamos desencaminhados por causa dos nossos pecados. Todos nós que vivemos uma vida entregue a nosso próprio arbítrio, como se não houvesse uma eternidade. Todos nós que desfrutamos daquilo que o mundo nos dá, dos prazeres, do dinheiro ou da nossa própria vanglória, seremos um dia pegos com as armas nas mãos, porque o dia do Senhor vem. Vem, e nós não sabemos quando Ele nos encontrará. Queridos irmãos, quantos de nós estaremos gemendo e chorando naquele dia em que olharmos para trás e vermos que perdemos tantas ocasiões para nos convertermos a Deus, enquanto Ele foi paciente e benigno conosco. Estamos ainda no tempo da graça, no tempo da misericórdia, no tempo em que generosamente Cristo nos abre os braços como nosso Redentor e diz-nos: deixa de viver esta vida como uma topeira cega, enfiada debaixo da terra. Ainda há tempo para te converteres. Lança fora os teus ressentimentos, os teus rancores, os teus ódios, as tuas vinganças. Acaso não vês quantos sentimentos ruins Satanás semeou ele mesmo em teu coração? Lança fora tudo isso e vem correndo ao encontro do Senhor. Diz o profeta Isaías: nós andávamos como ovelhas desgarradas, perdidos em nossos caminhos, mas Ele, diz o profeta de Deus sobre o seu Filho, transformou-o em instrumento de expiação para nos perdoar de nossos pecados. A porta da salvação ainda está aberta. Deus nos está convidando. Não podemos ser nós, homens e mulheres levianos, que encaram o pecado como se ele fosse apenas um erro de ortografia.
Não, queridos irmãos, o Senhor Jesus nos diz na sua palavra: se o teu olho te leva a pecar, arranca-o e joga-o para longe de ti, porque é melhor para ti entrares na vida sem um dos teus olhos, do que com o corpo inteiro pereceres no inferno. Todos nós temos que cortar com o pecado, porque as consequências eternas dele são terríveis, são dramáticas, são irreversíveis. O homem que não corta com o pecado torna-se cúmplice de sua autodestruição. O homem que não reafirma a sua orientação a Deus e refaz os seus passos no caminho da eternidade, se comporta como alguém que joga um tesouro dentro de um rio, pensando a ocasião oportuna para poder recuperá-lo. E sobre isso diz nosso Senhor, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma? Que pode dar o homem em troca de sua alma? Queridos irmãos, neste grave tempo da quaresma, todos nós somos chamados a examinar a nossa consciência e a encontrar aquilo que desgosta o coração de Deus em nossa conduta. Todos nós somos chamados a uma busca sincera, a um vasculhamento profundo. Talvez temos sido mornos demais em nossa devoção, talvez fracos demais em nossa entrega, talvez relapsos demais em nossos caminhos de volta para o Senhor. Acerca disso nos diz São Paulo na segunda leitura: este é o momento favorável, este é o dia da salvação. Querido irmão, não deixe para amanhã, porque você não sabe se haverá ainda uma oportunidade dada pela graça, não apenas porque a morte pode te alcançar, mas sobretudo porque você pode não ser alcançado pela graça. O profeta diz: buscai o Senhor enquanto pode ser achado, porque chega o dia em que nós não poderemos encontrá-lo, dia em que o nosso coração estará tão endurecido, em que a nossa alma estará tão apática, em que a nossa vida estará tão tíbia, que nós seremos completamente insensíveis aos clamores da graça no nosso coração. Talvez hoje Deus esteja te dando uma oportunidade, e quem sabe seja a última, de uma conversão séria, para que você retorne ao Senhor com todo o seu coração, com lágrimas e gemidos, debaixo de profundo arrependimento. Hoje, em nome da igreja, eu lhes dirijo essa exortação: deixai-vos reconciliar com Deus. É Deus mesmo que exorta através de nós, e em nome de Cristo, nós o suplicamos: deixai-vos reconciliar com Deus. Abandone o pecador o seu pecado, abandone o homem leviano a sua alegria, e volte ao Senhor com todo o seu coração, para que Ele tenha pena e misericórdia de nós, e nos lave dos nossos pecados. Que terrível será o juízo do pecador inconverso, do homem que peca pensando que passará impune pelo dia do juízo, daquele que tem um coração insensível, a consciência tranquila e relaxada, porque pensa que nunca lhe há de virar nenhum mal. Que triste será o fim daquele que peca e não se arrepende. Deus está enviando nesses dias da quaresma graças de arrependimento copiosas, para que nós possamos chorar os nossos pecados, para que nós tenhamos em nossa alma esse lavacro das lágrimas,
já que desprezamos o lavacro do batismo e reincidimos em nossas mesmas iniquidades. Queridos irmãos, peçamos ao Senhor que Ele nos conceda verdadeiro espírito de penitência, que nós nos humilhemos contritamente debaixo de sua mão, que nós supliquemos que Ele tenha misericórdia de nós, que nós, com o coração quebrado por terra, possamos simplesmente dizer: Senhor, pequei, misericórdia, tenho pecado, apartado-me de vós e por isso sou digno de justas condenações. Senhor, perdoa-me. Que esse gesto tão simples de recebermos cinza sobre as nossas cabeças possa rasgar o nosso coração de arrependimento, lembrando-nos que somos apenas pó. Que o Senhor nos ensine a pulverizar a nossa alma através de uma contrição renovada, e que assim, queridos irmãos, paremos de brincar com a nossa alma, porque ela tem um destino eterno. E aqui estamos diante de duas eternidades: ou uma eternidade bem-aventurada com Deus no céu, ou outra eternidade cheia de castigos, de sofrimento sem fim, também ela infinita, no inferno. Que o Senhor nos livre de um fim tão trágico e nos faça recuperar o tempo perdido, pois é quaresma. Agora é o tempo favorável, agora, o dia da salvação.